Lucas, Evangelho de Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 4. A partir do versículo 16, nós vamos ler até o 21, e depois do 28 ao 30. Diz assim: E Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume. Era costume de Jesus estar na igreja. Jesus cultuava, Jesus congregava. Toda semana Jesus estava lá, no templo, estava lá. Então nós precisamos congregar também e seguir o nosso mestre. E levantou-se para ler. Jesus levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e proclamar o ano aceitável do Senhor. E Jesus, tendo fechado o livro, o devolveu ao assistente e sentou-se. E naquele momento todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Versículo 28. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava edificada, para que de lá pudessem atirá-lo abaixo. Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi embora. Esses dias, o pastor trouxe uma mensagem aqui, intitulada Uma Vida de Propósito, uma vida com propósito. E ele nos encorajou, segundo o Espírito Santo, a estabelecer propósitos nas nossas vidas. Mas eu não sei se você já passou por situações na sua vida que você faz tudo certo, você faz tudo correto, você segue o passo a passo, você toma as atitudes corretas, mas mesmo assim as coisas começam a dar errado. O pastor vem aqui e fala: está com dificuldade no casamento? Faz assim, faz assado, toma essas ações, trata sua esposa, seu marido assim, faz assim, assim, assado. E você sai daqui e você começa a fazer. Mas, de repente, as coisas começam a não dar certo, num primeiro momento. O pastor fala sobre as finanças, sobre o seu negócio. Nós somos instruídos ao Senhor com relação aos filhos. E você faz exatamente, mas de alguma forma não dá certo. Eu me recordo que uma vez a Kezinha faz um pão maravilhoso, um pão caseiro. Faz um pão muito bom. Inclusive faz alguns meses que eu não como. Mas eu tenho certeza que essa semana Deus vai me honrar lá em casa, amém? O que 2 ou 3 concordar na terra vai ser concordado no céu. Vou mandar no grupo da igreja a foto do pão caseiro, com a manteiguinha ali derretendo quando sai do forno. Mas é um pão muito gostoso. E uma vez, uma das irmãs dela, uns do clã, da tribo, com várias irmãs que ela tem, a família dela é uma tribo, e falou: minha irmã, me passa a receita desse pão. E ela passou a receita, mandou ali, e mandou alguns áudios falando como que fazia para sovar a massa, para não sei o que, água morna, não sei o que. Falou: irmã, não tem erro, não tem erro. Daí quando a gente desceu para comer o pão estava segurando a porta de tão duro. Sempre dá para errar, meus irmãos. Mesmo você seguindo passo a passo, você ferve a água 30 minutos, coloca 10 ml, não sei o que, 50, dá para dar errado. Mesmo fazendo passo a passo, às vezes dá errado. Se numa receita com essas coisas dá errado, imagine nossa vida, com situações que não dependem só de nós. Não depende só do físico, depende também do espiritual. De repente você fez tudo certo no seu casamento, no seu relacionamento. Você agiu corretamente, você tomou as decisões certas. Mas em algum momento a pessoa decidiu ir embora, te traiu, aconteceu muitas coisas. E você fala: eu fiz tudo certo. Talvez no seu emprego você agia corretamente, você chegava no horário, você fazia as coisas corretas, você batia o ponto certo, você fazia tudo certo. Mas mesmo assim te mandaram embora. Não é só porque estamos fazendo tudo corretamente que as coisas vão fluir da maneira que nós imaginávamos.
E eu quero te dizer que a verdade é quando nós estabelecemos propósitos que agradam a Deus e desagradam ao mundo, o diabo vai se opor a nós. Oposições acontecem. A partir do momento que você determina no seu coração fazer algo correto, talvez até quando você chegou na igreja, antes de você entregar sua vida ao Senhor, você tirava 10 minutos a mais de almoço, você batia o cartão e ainda continuava ali, terminando de comer ou fazendo alguma outra coisa ali, dava aquele miguezinho, e quando você começou a servir ao Senhor mesmo, você falou, não, eu preciso ser correto, eu preciso ser honesto, eu preciso trabalhar mesmo, mas de repente as coisas começaram a piorar. Às vezes acontece isso, quando você decide fazer o que é correto, pagar corretamente os impostos, agir corretamente nas situações, parece que coisas sobrenaturais começam a vir, oposições vêm. Isso é natural. Nós decidimos agradar a Deus e falamos, vamos parar com os vícios, vamos parar com as atitudes erradas, vamos orar mais, eu vou fazer mais coisas, e de repente oposição se levanta. Ao longo da nossa vida, da nossa caminhada cristã, o que o diabo mais vai fazer é se opor tudo aquilo que nós decidimos fazer para agradar a Deus. Nós temos a opção, a escolha de agradar a Deus ou não, mas pode saber, quando você tem o propósito no coração de agradar a Deus, oposições virão sobre a sua vida. Isso é algo natural, isso é algo esperado, que devemos esperar. O mundo espiritual não vai te aplaudir, não vai falar, agora ele é crente, vamos procurar uma outra pessoa. Não, ele vai lutar contra você, ele vai lutar contra a sua vida. Tem lutado contra a minha vida e vai continuar lutando contra nós como igreja. Eu me recordo que quando o pastor Melk, em 2022, orientado pelo Espírito Santo, decidiu alugar esse espaço aqui, sofreu oposições. Primeiro disseram que aqui não seria uma igreja, não estava disponível para ser uma igreja. Depois, pessoas que congregavam com a gente falaram, não, para que gastar tanto dinheiro com um espaço desse maior? Para que pagar um aluguel tão caro assim? Por que não dá aos pobres? By Judas, né? Pessoas falam, não, para que uma igreja? Eu não quero uma igreja grande, eu vou sair. Pessoas se oporam ao crescimento do reino de Deus. E por que foi tomada essa decisão? Para que você pudesse chegar aqui, seu familiar pudesse chegar aqui, encontrar aqui Jesus, encontrar aqui o reino de Deus e ter vidas transformadas, casamentos restaurados, ter um futuro, ter a sua saúde, as suas finanças, ter um ministério restaurado. Foi para isso. Foi para isso. Mas encontramos oposição o tempo todo. E Jesus, nessa passagem que nós lemos, ele deixou bem claro qual que é o propósito dele ao vir à terra. Ele leu aquele texto conhecido de Isaías, o Senhor me ungiu. E ele veio com um propósito definido. E quando ele expõe o seu propósito, ele começa a ter oposições. A verdade é que Jesus sofreu oposição desde quando nasceu. Seus pais tiveram que fugir e morar em um outro país, tiveram que se esconder, porque o diabo sabia que em algum momento Jesus viria ao mundo, o Messias, o esperado, o ungido, aquele que iria restaurar todas as coisas viria ao mundo, e o plano de Satanás era fazer com que Jesus não cumprisse o propósito, que era se entregar e nos dar livre acesso, restaurar todas as coisas como era no início, nos resgatar, nos dar uma nova vida, nos dar acesso ao Pai. Satanás não queria isso. Então quando Jesus vem ao mundo, ele faz de tudo para se opor. E Jesus enfrentou muitas situações de oposição, dos religiosos, dos governantes, dos seus familiares, dos seus amigos, de multidões, de cidades. Cidades expulsavam Jesus, multidões abandonavam Jesus, até a sua própria família em alguns momentos foi contra Jesus, se opôs a ele.
Mas Jesus tinha muito claro qual era o propósito. Ele sabia o porquê que ele tinha vindo à terra. Ele não veio fazer turismo. Ele não veio para curtir as Maldívias. Ele não veio para curtir a praia. Ele não veio aqui para usufruir do mundo do qual ele criou. Nós não temos registro de Jesus falando: eu vou me transportar agora para a praia, depois eu volto. Ele tinha um propósito claro. E enquanto ele viveu nessa terra, ele fez de tudo para realizar o propósito, cumprir o propósito. Independente das oposições. Independente das oposições. E hoje o tema é: o propósito supera a oposição. O propósito supera a oposição. Porque oposições virão contra nós, mas se nossos propósitos estiverem claros, nós não iremos parar, nós não iremos retroceder. Ao longo da Bíblia nós lemos relatos de homens e mulheres que sofreram oposição. Noé sofreu oposição, mas ele tinha um propósito: construir a arca. Abraão sofreu oposição, mas ele tinha um propósito. Moisés sofreu oposição, mas ele sabia qual era o propósito. Gideão, Josué, Davi, todos eles sofreram oposições, mas eles sabiam qual que era o propósito, e o propósito superou as oposições e os fizeram ser mais que vencedores. E hoje eles são uma referência para nós. Mas eu quero dizer para você, talvez até hoje as oposições tenham impedido você de viver o propósito, mas isso acaba hoje, porque a partir de hoje você vai ser uma referência também de homem e mulher de Deus para uma geração de pessoas que não param nas oposições. Aleluia. Deus procura um povo. Aplauda ao Senhor, glorifica ao Senhor, exalte ao Senhor, receba esta palavra com alegria. É muito bom nós termos a Bíblia. É muito bom nós lermos relatos de João, de Pedro, de Tiago, de Davi. Mas Deus procura uma geração que vai ser referência nos dias de hoje. Deus procura uma geração de homens e mulheres que serão, sim, palpáveis. A gente vai poder ver e olhar, não apenas ler sobre essas pessoas. Serão uma vitrine de milagres, uma vitrine de vitórias e conquistas. Eu tenho orado: Senhor, faça da minha vida uma vitrine da qual as pessoas possam ver que é possível sim viver em prol do reino. É possível viver uma vida santa, justa, piedosa, que te agrada em meio a uma geração corrupta. É difícil, mas é isso que o Senhor espera de nós. É isso que o Senhor espera de nós. Aleluia. Aleluia. Mas em meio a todas essas dificuldades que Jesus passou, tantas oposições, levando até a cruz e depois até a morte, em nenhum momento ele perdeu o propósito, que era agradar ao Pai, fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai. Eu não sei qual é os propósitos que há no seu coração, mas eu quero te dizer que todos os propósitos têm que ter o objetivo de agradar ao Pai. Nas suas conquistas, nas suas realizações, nas suas decisões. Eu me recordo que quando eu coloquei o propósito no coração de ser músico, eu sofri muitas oposições. Muitas oposições desde o começo. Eu lembro que eu cheguei na igreja, a igreja que eu fazia parte tinha uma orquestra, e eu achava tão bonita aquela orquestra tocando. E daí teve um evento uma vez, e a igreja encheu. E eu fiquei em pé e os músicos todos sentados. Eu falei: a partir do ano que vem eu vou sentar também, eu vou virar músico. E eu comecei a estudar música. E chegou um momento que eu falei assim: eu quero viver de música. Eu lembro que meus familiares não me apoiaram nisso. Amigos não me apoiaram nisso. Músico não dá futuro não, viver de música. Vagabundo. Sofri oposições. E depois decidi fazer faculdade de música. E foi mais difícil ainda. Primeiro foi difícil estudar música porque eu não tinha recursos. Eu não tinha dinheiro para comprar um instrumento, mas uma irmã da igreja me abençoou com um instrumento. Mas eu não tinha dinheiro para pagar uma aula. Não é que nem hoje que você entra no YouTube e você tem tutorial de tudo. Qualquer coisa que você quer aprender gaita de Foley, vai ter um escocês te ensinando lá como soprar a gaita. Qualquer coisa hoje tem. Toque violão em 3 passos. By Alex, aí só procurar. Tem tudo. Você quer aprender qualquer instrumento, qualquer coisa. Você quer aprender a fazer o quê? O que você quer aprender? Ferver uma água? Tem um tutorial lá. Na minha época não tinha.
Não tinha projetos sociais. Hoje, com a cada esquina tem um projeto social com um professor de música que você faz aula aí. Na minha época, eu tinha que fazer aula lá no Bom Retiro. Saía daqui de Parelheiros. Saía do Prisciliana meio-dia. Chegava lá no Bom Retiro 3 horas da tarde. Fazia aula das 3 às 4h30. Saía lá do Bom Retiro, voltava. Naquela época eu ia com um passe para ir, um passe para voltar. Os jovens nem sabem o que é um passe. Não existia bilhete único. Era um passe para ir, um passe para voltar. Terminal em terminal, terminal Santo Amaro, terminal Bandeira, era de terminal em terminal, terminal Parelheiros. Não tinha esse negócio de pegar PDS, não, tinha que pegar de terminal em terminal. Um dia eu perdi o passe para voltar, daí não dá para passar por baixo no terminal. Tive que andar lá para fora, pegar o primeiro ponto. Muitas oposições, muitas dificuldades, mas eu tinha um propósito. Eu quero aprender um instrumento, eu quero poder adorar o Senhor. Posteriormente eu quero viver da música, eu quero ser um profissional da música. E fui fazer faculdade lá em Osasco, porque não tinha EAD na época, não tinha faculdades aqui. Muitas adversidades, todo mundo saiu do meu curso, só ficou eu. Era licenciatura, eu tive que migrar para bacharel. Daí eu fiz o bacharel, no último semestre a faculdade faliu. Não está inspirando essa ministração, né? Mas vem comigo que eu acho que eu sei onde eu vou chegar. Tivemos que mover a Globo, SPTV, advogado, um monte de coisa para ir lá fazer manifesto. Daí deixaram pelo menos o último semestre se formar, mas os professores não recebiam. Então não teve orientação de TCC, os professores iam só para a gente cumprir tabela, toda uma tribulação. Mas me formei! Aleluia! Glória a Deus. E se pudesse voltar atrás, teria feito TI. Não, tô brincando. Uma bênção. Oposições, meus irmãos. Dificuldades aparecem. Quantas vezes você começou algo e oposições vieram, situações vieram e você parou, desistiu, não conseguiu concluir. Porque na verdade todos os que concluíram algo sofreram oposições. Você que decidiu fazer faculdade, não sei se tem alguém aqui que teve a bênção de seu pai falar: só faz faculdade que eu só pago, você não vai precisar trabalhar junto. Mas no meu caso não, eu tinha que trabalhar em 4 escolas. Dar aula particular nas horas extras. E só dormia no trem. Mas temos oposições, temos dificuldades. Se você quer um emprego melhor, você vai ter que estudar para isso, vai ter que se empenhar para isso, e oposições virão. Se você quer um casamento abençoado, você quer um casamento fortificado no Senhor, uma família, um lar de paz, você precisa trabalhar para isso. Um marido sábio não vem pronto, uma mulher sábia não vem pronta. Se você quer uma mulher sábia, faça ela ser sábia. Você quer um marido sábio? Trabalhe para que ele seja sábio. Não espere dele, converse com ele, ore por ele, instrua ele, conversa, vai, dá trabalho. Eu sei que dá trabalho. A Kezinha foi um trabalho constante. Quando eu cheguei, ela não era assim, essa bênção. Deu trabalho, dia a dia, dia após dia. Hoje é uma bênção, graças a Deus. Ela disse idem, é mais dela do que de mim. Ela tem um lugar reservado no céu. Mas dá trabalho, meus irmãos. E eu quero aqui, rapidamente, falar sobre algumas oposições que Jesus passou, as quais nós passamos também. Jesus passou por muitas, mas eu quero trazer apenas 3 tipos de oposições que Jesus enfrentou, que nós enfrentamos também. E como Jesus venceu essas oposições, como Jesus conseguiu continuar com essas oposições até cumprir o seu propósito, que era a morte e ressurreição. Se Jesus apenas morresse, nós seríamos perdoados os nossos pecados, mas nós não teríamos direito ao céu. Mas como ele ressuscitou, ele venceu o diabo, então venceu a morte, ele ressuscitou e nos dá acesso direto ao céu. Temos os nossos pecados, mas também temos acesso. Ele cumpriu o propósito dele, mesmo morrendo, mesmo sofrendo, mesmo com dor, mesmo com agonia, mesmo sendo rejeitado, mesmo sendo esbofeteado, mesmo sendo cuspido. Por que se cospe na cara de alguém quase morto?
Isso não fere a carne, fere o ego, fere a alma, é para humilhar mesmo. E Jesus passou por tudo isso, pensando em mim e em você. Naquele dia no qual ele sofreu, no seu rosto havia sangue, suor e cuspe. Isso é nojento, mas não chega nem perto dos nossos pecados, que era mais nojento ainda sobre ele. E ele levou sobre si a nossa culpa. Ele levou porque ele tinha um propósito: eu quero meus filhos comigo na eternidade, eu quero você comigo. Aleluia! Max Lucado, ele diz que Jesus, que o Senhor não suportou o fato de não nos ter a eternidade, e por isso ele veio. Isso é muito ousado, mas é muito lindo, eu acho que é isso. Imaginou o Todo-Poderoso falar: eu não consigo suportar o fato de viver a eternidade sem você, e é por isso que eu fui lá morrer? É exatamente isso. Eu quero ler com vocês Mateus 16, 21. Diz assim: desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, que isso de modo nenhum lhe aconteça. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás, você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Eu quero dizer que algumas oposições vêm disfarçadas de apoio. Tem algumas oposições que é muito fácil a gente saber que é oposição, mas tem oposição que vem em forma de tapinha nas costas. Humanamente parecia que Pedro estava protegendo Jesus. Humanamente parecia que Pedro estava demonstrando amor. Não, Senhor, não precisa morrer. Jamais o Senhor vai passar por isso. Você não precisa morrer, Senhor. Você é o Filho de Deus. Não, vai dar tudo certo. Fique em paz, meu amigo. Tem oposições que vêm disfarçada de cuidado, mas na verdade quer tirar você do propósito. Se Jesus desse ouvido a Pedro, esse conselho iria levar Jesus para longe da cruz e não para perto. Existem pessoas que às vezes se aproximam de você e ele dá conselhos da qual não vem do Senhor, não vem de Cristo, e se você ouvi-lo, você vai cada vez para mais longe do propósito. Existem oposições que são muito claras, mas tem outras que são disfarçadas. E como que eu lido com esse tipo de oposição? Discernimento, autoridade e continuar. Discernimento, discernir. Jesus olhou e discerniu: isso é de Satanás, isso não vem do meu Pai. Usou da autoridade: saia daqui, espírito maligno, e continuou a sua caminhada, e continuou. Talvez até hoje você determinava propósitos, mas alguém vinha e tentando te proteger. Não, eu vou te proteger, não é para o seu bem. Não, eu vou falar que isso é para o seu bem. Você não precisa ir para a igreja todos os cultos, não, você não precisa. Não precisa disso não, você não precisa servir lá não, você não precisa dar 10% não, dá só uma oferta e tá bom. Sabe por quê? Os tempos não estão fáceis, não é assim que funciona. Eu já ouvi muito isso no começo da minha caminhada. Pessoas achavam que eu estava virando um radical. Você está virando um pau-mandado de pastor, você só vive na igreja. Que isso, você é muito novo, vai curtir sua vida, vai sair, vai fazer aquilo, vai fazer coisas diferentes. Mas naquele momento eu discerni, eu falei: para trás, Satanás, você não cogita as coisas de Deus. Eu sei a quem eu tenho buscado, eu sei quem tem me sustentado, eu sei porque eu vou na igreja todos os dias. Não é porque eu gosto não, é porque se eu não vir, eu sei que isso vai me levar para longe de Deus. Tem dia que eu tô mal, nem todos os dias a gente sobe aqui, gente, para servir com alegria, com amor, com paixão. Mas eu sei que o dia que eu parar de fazer isso, eu vou estar longe do meu Pai. Então eu continuo, mesmo com dificuldades, eu prossigo para o alvo que é Cristo. Mesmo não entendendo, eu prossigo para o alvo que é Cristo. Mesmo com oposições disfarçadas, eu não vou parar. Aleluia, aleluia. Marcos 3:22. Os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está possuído de Beelzebu,
Ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Falando de Jesus, os escribas estavam falando que o que Jesus fazia, ele estava fazendo pelo poder de demônios. Sabe por quê? Porque não tinham como contestar a obra de Cristo. Os surdos estavam ouvindo, os paralíticos estavam andando, os mortos estavam ressuscitando, pessoas estavam sendo curadas, a multiplicação aconteceu de verdade, grandes obras estavam acontecendo. Não tinha como falar que não estava acontecendo, não tinha como falar que aquilo não estava acontecendo. Então eles começaram a ir contra o próprio Jesus, falar que aquelas obras não vinham de Deus, vinha do demônio. Existem oposições que vão tentar destruir a sua reputação, vai tentar descredibilizar aquilo que você está fazendo. Esses dias atrás eu postei uma frase que eu achei muito interessante, da ex-ministra da Grã-Bretanha, Margaret Thatcher, que diz: se os meus críticos me vissem andando sobre as águas, diriam que é porque eu não sei nadar. As pessoas querem diminuir as nossas realizações, as nossas conquistas. As pessoas olham para aquilo que estamos fazendo e querem diminuir. Ah não, essa igreja, ela está crescendo muito porque ela é porta aberta, porque lá pode tudo. Lá é uma igreja, não vai lá não, porque lá é uma igreja na parede preta. Deus não está lá, Deus não está fazendo as coisas, porque as pessoas não podem falar que não tem nada acontecendo neste lugar. As pessoas olham e vê, casamentos estão sendo restaurados. O meu vizinho que está indo lá, sua vida está transformada. A minha vizinha que só ouvia funk, agora só adora. Pessoas que eram desonestas agora pagam as suas contas. Coisas estão acontecendo neste lugar. Eles olham para lá e falam: não, só está crescendo porque Deus não está lá, porque eles permitem tudo, eles querem ir contra a reputação. Mas nós temos que fazer como Jesus fez: discernir, usar autoridade e prosseguir. Discernir, isso não vem de Deus. Usa autoridade. Eu te calo em nome de Jesus, espírito maligno, e continua. Aleluia, aleluia. Jesus, nessa situação, ele discerniu, usou da sua autoridade. Está falando mal do espírito? Aquele que fala mal contra o espírito, não há perdão para você. Mas Jesus não parou nessas oposições. Ele saiu dali e foi curar mais um. Ele saiu dali e foi transformar a vida de mais um. Ele saiu dali e coisas grandiosas aconteceram. Nós sofremos muitas oposições. Nós sofremos muitas dificuldades sim como igreja. Pessoas vêm falar mal de nós. Pessoas entram aqui, ficam durante o culto aqui tentando amaldiçoar, tentando achar alguma coisa para falar mal de nós. Não tem problema, porque nós não vamos parar, nós não vamos retroceder. Disseram que nós não alugaríamos um salão, estamos com 5. E não importa o que vão falar, nós vamos continuar avançando. Vamos comprar, vamos alugar, vamos adquirir, vamos crescer, vamos expandir, vamos alcançar as nações. Aleluia. Você não cogita das coisas do céu, Satanás. Você não cogita das coisas do meu Pai. Você não sabe o propósito que é no nosso coração. Aleluia, aleluia. Marcos 3:20. Então Jesus foi para casa, e outra vez se ajuntou uma multidão, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prendê-lo, porque diziam: está fora de si. Nem toda oposição vem de inimigos declarados. Algumas oposições vêm daqueles que a gente menos espera. Algumas oposições vêm dos de perto. Algumas oposições vêm daqueles que estão caminhando conosco, da nossa própria casa. Quando eu comecei a caminhar com o Senhor, eu tinha 15 anos. E uma vez a minha família se reuniu e falou: você não pode, você tem que parar de ir para a igreja, está indo muito para a igreja. Todo dia, toda hora, todo dia, isso não é saudável. Você não está nem comendo mais. Que eu fazia jejuns. Não, você está muito bitolado, é igreja, é Bíblia, é música, é não sei o que, é não sei o que, é não sei o que.
Mas Jesus, nessa situação aqui, quando alguém chega ali e fala: Senhor, a sua família, a sua mãe e os seus irmãos estão te chamando, eles querem levar você embora, porque eu acho que você está ficando louco, você está fora de si, aquilo que você está fazendo não faz sentido para eles. Era Maria, era Tiago que escreveu uma epístola, eram suas irmãs que cresceram com ele, eram pessoas que estavam caminhando com ele, que não estavam reconhecendo. Talvez as pessoas estão olhando para você e não estão te reconhecendo mais. Fala: não faz sentido, o que está acontecendo com você? Você só gostava de falar palavrão e agora você só glorifica. Você só gostava de assistir coisa que não presta, agora passa o dia na Bíblia. Era o dia inteiro no funk, no pancadão, em músicas tão terríveis, e agora adoração, adoração, adoração. Você está fora de si. Para com isso, você está radical. Mas nós temos que olhar para essa situação, discernir, usar a autoridade e prosseguir. Cala-te, Satanás, eu vou continuar, eu vou prosseguir. Não importa se a oposição vem de longe, se vem de perto, se vem de quem caminha com o meu lado, eu vou continuar caminhando. Se quiser me seguir, nós vamos se ver na glória. Se não, fica para trás, porque prosseguindo para o alvo eu não paro. Aleluia, aleluia. Jesus não abandona a sua missão por nada. Ele poderia ter abortado a qualquer momento, meus irmãos. Ele poderia ter vindo na história no momento mais fácil, no momento mais simples. Ele poderia ter vindo hoje. Com um único vídeo alcançaria milhares de pessoas. Ele não precisaria andar de cidade em cidade. Ele não precisaria ter que multiplicar pães. Ele podia pedir pelo iFood. Ele poderia ter muito mais facilidade, mas ele não facilitou as coisas. Ele veio no momento certo e sofreu. Não abandonou a missão, não abandonou o propósito, embora as oposições vierem, porque o propósito supera a oposição. Quando você chegar no final de tudo, que você estiver com o seu propósito, com o objetivo que você quer na mão, você vai olhar para trás e vai falar: valeu a pena, valeu a pena. Não importa as oposições que surgiram, que bom que eu continuei. Aleluia, aleluia. Neemias 4, 2, 3. Caçoou de nós, e a mesma coisa fizeram os seus amigos e os oficiais do exército samaritano. O que esse punhado de judeus pobres e fracos pensam que está fazendo? O que esse punhado de lirianos pobres e fracos acha que estão fazendo, alugando 2 salões a mais? Caçoavam eles. Será que eles pensam que pode reconstruir um muro em um dia? Será que eles pensam que pode expandir 3 projetos ao mesmo tempo em alguns meses? Será que oferecerão sacrifícios ao Deus deles? Será que eles vão conseguir glorificar a Deus dentro desses espaços? E olhem essas pedras queimadas que eles estão arrastando dos montes de entulho e usando novamente. Olha a oferta dos meus irmãos, que é tão pouquinho, cada um trazendo o seu pouquinho, é o seu pouquinho, é o pouquinho do outro. Será que com esse pouquinho eles vão conseguir essa empreitada? Tobias, o amonita, que estava de pé ao lado dele, disse caçoando: pois que construam, basta uma simples raposa andar em cima do muro deles e o muro cairá. Ah, meus irmãos, 5 sintomas de que você está passando por uma oposição demoníaca. Nós falamos de oposições no âmbito físico. Pessoas que se levantam contra nós, pessoas que tentam ferir a nossa reputação, pessoas que tentam ferir as nossas motivações, pessoas que tentam nos paralisar, pessoas que tentam nos apoiar, dar apoio, oposições que vêm de forma de apoio. Mas aqui nós temos 5 sintomas de que você está sofrendo uma oposição demoníaca. E a primeira é: esses judeus fracos atacam sua personalidade e sua identidade. Houveram pessoas que falaram: esses crentes fracos, esses crentes aí que nem briga, nem discute, a gente fala na cara deles e eles ficaram, vai embora. Esses fracos, será que eles vão fazer alguma coisa? Olha nós aqui, meus irmãos, olha nós aqui, meus irmãos. A gente vai continuar, não importa o que falem da gente. Pode falar que somos fracos, somos mesmo.
porque nossa força vem do Senhor. Pode falar que nós somos pobres, mas enriquecendo a muitos. Nós não temos muito não, meus irmãos, mas aquilo que nós temos vem do Senhor. Podem falar que a gente não tem nada, que a gente é bitolado, que a gente não sabe fazer nada. A gente não sabe, porque nós vivemos na força do Senhor. Eles pensam que pode reconstruir, atacam os seus motivos. Ele pensa que pode fazer isso, ele pensa que pode fazer uma faculdade, ele pensa que pode abrir um negócio, ele pensa que pode fazer um curso para ganhar mais, ele pensa que pode virar chefe, patrão, ele pensa que pode virar um supervisor na empresa dele, ele pensa que pode restaurar o seu casamento, ele pensa que pode abandonar as drogas. Aleluia! Para oferecer sacrifícios, atacam o seu relacionamento com Deus. Eles estão fazendo isso, será que eles acham que vão permanecer nesse lugar? Eles acham que Deus vai estar ali com eles? Tentam atacar o seu relacionamento. Ele acha que fazendo isso agrada a Deus? Você acha que Deus vai agradar que você faz isso? Eu já ouvi muito isso. Você acha que Deus precisa disso? Deus não precisa disso não. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa não que você fique sem comer. Deus não quer que você fique no quarto trancado orando enquanto sua família está bebendo lá fora. Já falaram muito para isso para mim. Mas o meu relacionamento com Deus ninguém vai mexer. Na minha intimidade com o meu Senhor ninguém toca. Eu sei o que eu preciso, o que eu quero. Fiquem vocês com as suas bebidas, fiquem vocês aí enquanto eu oro por vocês, porque em breve vocês vão estar comigo. Aleluia. Pedras queimadas que tiraram de um monte de entulho ataca a sua capacidade de cumprir o propósito. Nós não temos muitas coisas não, meus irmãos. Nós temos uma moedinha, nós temos pouca força, nós temos uma palavra. Muitas vezes o que nós temos é uma palavra só, e isso nos basta. Se uma raposa subir no muro, ele desmorona, ataca a qualidade daquilo que nós estamos fazendo. Vamos ver quanto tempo vai durar. Vai ver, logo ele vai sair da igreja. Logo, na primeira crise, na primeira dificuldade, você está servindo, na primeira oposição que tiver, você vai sair, você vai parar. São oposições demoníacas, são intimidações demoníacas. Paulo diz para Timóteo, jovem Timóteo, um jovem pastor: todos aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Nós temos que esperar a oposição, nós temos que esperar a perseguição, nós temos que esperar as lutas, nós temos que esperar que venha, e que venha logo, para que nós sejamos cada vez mais vitoriosos. Aleluia, aleluia. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Para aqueles que estão dispostos a não parar nas oposições, Deus disponibiliza 2 benefícios para vocês, para cada um de nós. Neemias 2:7. Eu ainda disse ao rei: se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que deverei me alojar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa de Deus estava sobre mim. Para aqueles que não pararem, para aqueles que falarem: eu vou cumprir o meu propósito, eu vou até o fim, Deus te dá acesso e recurso. Deus tem para você acesso e recurso. Deus tem para você acesso e recurso. Deus tem para você acesso e recurso. O primeiro aluguel precisou de intermediário, o segundo tinha acesso, e o recurso está vindo. O recurso está vindo. Deus vai abrir as portas, Deus vai colocar você na sala do seu chefe, e milagrosamente coisas vão começar a acontecer. É acesso que você precisa. Deus está falando: eu vou te dar acesso e vou te dar recurso. Eu vou te dar acesso e vou te dar recurso, porque o seu propósito é válido, é verdadeiro, porque a minha mão está sobre você e eu tenho me agradado de você. E se você recebe essa palavra, levanta suas mãos e glorifica o nome do Senhor.